Bom, gente, vamos lá então, vamos aquecendo as turbinas, vamos começar aqui com o nosso webinário. Aos poucos as pessoas vão entrando, vão se instalando. Eu sei que é um horário complicado, é um horário que as pessoas estão encerrando o expediente, ou estão assistindo no finalzinho do expediente no escritório, ou estão indo para casa assistir em casa. Mas, de qualquer maneira, vamos começando aqui, porque nós temos aí um caminho não longo, né, porque o nosso tempo não é tão longo assim, mas um caminho que eu espero que seja bastante proveitoso. Eu saúdo a todos, bem-vindos, bem-vindas. Eu espero que vocês tenham bastante proveito aí na nossa próxima hora. Saúdo aí alguns conhecidos, outros que não são conhecidos, muito prazer. Não sei se já me conhecem, mas vamos lá, vamos às apresentações. Meu nome é Márcia Mendes, sou consultora aqui do canal Aduaneiro. A Nelson está dizendo que não, se já iniciou, não lhe ouvimos. O programa não está vindo, porque eu estou logado como aluno e no Facebook está com som. Respondo para ele. Ok. Todos estão ouvindo. Um momentinho só, tá, gente? Agora sim. Beleza, Nelson. Bom, estava acertando aqui o som para o Nelson, tá tudo certinho. Vamos lá, gente. Bom, me apresentando para aqueles que não ainda me conhecem, meu nome é Márcia Mendes, sou advogada, sou consultora em Ciscoserve aqui do canal Aduaneiro, faço parte também aqui, modestamente, do nosso corpo jurídico, procuro dar minha contribuição na área de contratos, na medida da minha possibilidade, na medida que eu vou me aprofundando no Ciscoserve e nos contratos relacionados ao Ciscoserve. E nos últimos anos tenho aí me dedicado boa parte dos meus estudos a esse nosso, que eu digo, monstro de 7 cabeças, chamado Ciscoserve. Eu costumo brincar com as pessoas dizendo que aquilo que não tem jeito é melhor a gente se apaixonar e encarar como uma coisa natural. Foi assim que eu encarei o Ciscoserve quando ele se apresentou na minha vida, né? Em princípio, aquela coisa desconhecida, aquela coisa, meu Deus do céu, o que é isso? Nessa altura do campeonato, o que eu vou aprender mais depois de advogar 30 anos, de investir todo o meu conhecimento numa pós-graduação em processo civil, o que eu vim parar no Ciscoserve? Mas a vida é isso, né? A vida encaminha a gente para as coisas, né? Então, hoje, agradeço essa oportunidade, esse desafio na minha vida, e depois de 4, 5 anos de estudo, posso, claro, não posso dizer que sei tudo de Ciscoserve, mas posso dizer para vocês que sou uma ferrenha estudiosa, uma pessoa curiosa, uma pessoa que a cada curso, a cada consultoria, a cada contato que eu faço com as pessoas, procuro aprender, procuro me aprofundar, a cada pergunta que me fazem diferente daquilo que eu estou acostumada a ver, eu procuro parar o que eu estou fazendo, ir atrás da resposta e agregando esse conhecimento aquilo que eu já estou amealhando aí ao longo desses anos. Tá? Acabei fazendo uma pós-graduação voltada em contratos, pensando no Ciscoserve, porque desde o começo, a gente aqui do canal Aduaneiro, em todas as manifestações da Receita Federal, em todas as palestras, os encontros da Receita com a população, enfim, com os operadores de comércio exterior de serviços, nós tentamos estar presentes em todos, e em todos esses encontros, a Receita deixou muito clara a importância da relação contratual. Então, eu vislumbrei nesse segmento de contratos dentro da advocacia uma oportunidade para eu entender melhor o Ciscoserve. E realmente é por aí o caminho, tá? Então, veja, o nosso bate-papo de hoje não é um bate-papo voltado para advogados. E eu vou me policiar, eu vou fazer de tudo para não usar termos
que não interessa para a gente ficar usando um bate-papo onde está envolvendo aqui, que eu estou vendo muita gente de comércio exterior, tem outros que eu não consigo identificar pelo e-mail, mas imagino que fazem parte do sistema corporativo nas mais diferentes áreas, financeiro, Comex, contabilidade, enfim. Então, o curso não é para advogados. Nós temos, sim, um Ciscoserve para advogados, que a gente procura enfatizar uma outra linha de raciocínio. Mas, para nós aqui, que tentamos compreender o Ciscoserve, eu vou procurar falar essa linguagem do nosso dia a dia. E isso eu consigo fazer porque já tem alguns anos que eu estou me dedicando às consultorias às empresas. Então, o meu trabalho consiste exatamente em ir até as empresas, identificar as operações que são passíveis de Ciscoserve, de registro no Ciscoserve, mapear essas operações, emitir o parecer, sempre validado aqui pelo Dr. Rogério Chebab e pela doutora Roberto Fogueiral, mas a gente sempre faz um feito e conferido nesses pareceres, a fim de que esse conhecimento meu jurídico apenas seja um fator a mais, não é ele o diferencial. Portanto, fiquem tranquilos que a nossa linguagem vai ser uma linguagem do nosso dia a dia, aquilo que a gente está acostumado a ver. E a depender do horário, se tivermos tempo, no finalzinho do webinário, eu vou trazer 15 minutinhos de parte prática, vou trazer aqui alguns documentos para a gente testar os nossos conhecimentos, ok? Infelizmente, a gente tem que sempre começar a nossa trajetória aqui no nosso bate-papo falando do que é o Ciscoserve. Bom, eu acredito que a maioria de vocês, se estão aqui nesse webinário, é porque já passaram por algum momento, ou por um curso, ou por outro webinário, ou alguém na empresa de vocês já falou do Ciscoserve e vocês estão indo atrás para entender um pouco melhor. Enfim, em algum momento já ouviram falar do Ciscoserve. Então, eu não vou ficar aqui falando toda a base legal do Ciscoserve, por que ele não é inconstitucional, por que ele não é ilegal, deixar isso para um momento de um aprofundamento, de um curso que vocês façam com um pouco mais de tempo. Aqui no momento, o que interessa para nós é para caso alguém aí no meio de vocês nunca tenha ouvido falar em Ciscoserve, eu só trouxe essa informaçãozinha simples de que se trata desse sistema integrado de comércio exterior e de serviços intangíveis e outras operações que produzem variação no patrimônio das entidades. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês, e assim, agora na 11ª edição, toda essa expressão enorme, sistema integrado de comércio exterior, de serviços intangíveis e operações que produzem variação no patrimônio, essa expressão enorme foi substituída pela palavra serviços. Mas, por favor, como eu tenho dito para os meus alunos, e vou dizer para vocês, tenham sempre em mente, é apenas uma simplificação. A expressão continua significando serviços, não só serviços, intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio e que tenham NBS. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra serviços, mentalmente, façam aquele exercício. Não é só de serviços que ela está falando. Ela está falando de intangíveis e de operações que produzem variação no patrimônio. Então, em síntese, bem em síntese mesmo, que aqui não é o lugar para descermos a detalhes, o que o Ciscoserve faz? Ele dispõe sobre a obrigação de prestar informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes domiciliados no exterior que compreendam serviços intangíveis e outras operações que produzem variação do patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas e dos entes despersonalizados. Bom, primeiro, pessoa física, você sabe o que é, pessoa jurídica, você sabe o que é, ente despersonalizado. O que é um ente despersonalizado? Como o próprio nome diz, não tem a personalidade jurídica, mas existe, ela tem uma CNPJ. No caso, por exemplo, de um condomínio. Condomínio é um ente... Condomínio. Ele é um ente despersonalizado, isto é, não é uma empresa que foi criada com fins lucrativos, mas ele é passível, sim, de operações que podem ser
registráveis no Siscoserv. Outro ente despersonalizado é o espólio. O que é o espólio? Assim que uma pessoa falece e não tem ainda um inventário em andamento, não existe ainda a pessoa do inventário que responde pelo monte, né, pelo monte partilhável, pelos bens que vão ser partilhados, pelas obrigações, pelo passivo, aquele falecido, pelo ativo. Enquanto isso não existe, existe a figura do espólio. Então, suponhamos que uma pessoa faleça em tratativas com o exterior, negociando com o exterior, já tenha feito um RAS ou um RVS, um registro de aquisição de serviço, ou um registro de venda de serviço com o exterior, persiste a obrigação do espólio em continuar esse registro, ou até mesmo de fazer o registro, caso o falecimento ocorra, antes que esse registro seja feito. Ok? Então, dito isto, outra coisa que eu queria ressaltar para vocês é o seguinte: toda a base legal do Siscoserv nos dá conta de que não é ilegal e não é inconstitucional. Eu adianto isso porque há burburinhos aí no mercado dizendo que dá para brigar pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade. Bem que gostaríamos, mas, assim, pelo menos até o presente momento, nós aqui do Canal Aduaneiro, que fazemos reuniões trimestrais, às vezes bimestrais, dependendo do assunto, mensais e até semanais, nós temos, infelizmente, não conseguimos detectar nenhuma ilegalidade e nenhuma inconstitucionalidade. O que a gente vê e sente, vamos brigar por isso, é uma multa desproporcional, uma multa impagável, né, em alguns casos, e estamos tentando criar aí entre os nossos clientes, os nossos alunos, aquela ideia, aquela tese para ser usada lá na frente, de que do perfil de boa-fé do nosso cliente. Então, se ele apenas está atrasado com o Siscoserv, mas os impostos estão ok, ele é uma pessoa que tem as operações dele muito tranquilas, ou no mais, tanto quanto possível, ajustada ao Siscoserv, ou se não está ajustada, está procurando se ajustar. Muitos clientes nossos nos chegam com as operações que davam certo até então, mas que agora com o Siscoserv precisam de um ajuste no fluxo de documentos, no informar essa operação para aquela pessoa que vai fazer o registro, enfim. Então, o que nós temos procurado fazer aqui no Canal Aduaneiro é embutir, imprimir no nosso cliente esse perfil de boa-fé, para lá na frente a gente conseguir, pelo menos, ser diferenciado daquele que simplesmente resolveu ficar quietinho, que, na nossa opinião, não é uma boa opção. Muito bem. Quem deve declarar? Veja, gente, é uma introdução que eu estou fazendo ao nosso assunto principal e vou tentar fazer de maneira muito objetiva, sem muita expectativa de entrarmos em muitos detalhes. Eu procurei trazer o texto, porque sempre me perguntam quem é que deve declarar, então eu já procurei colocar a Instrução Normativa 1277, que é que diz exatamente quem são os obrigados a prestar informações. Então, quem é? Primeiro, o prestador ou tomador de serviço residente domiciliado no Brasil, e mais para frente nós vamos ver o que é um prestador, o que é um tomador. A pessoa física ou jurídica residente domiciliada no Brasil que transfere ou adquire intangível, inclusive direitos de propriedade intelectual, por meio de cessão, concessão, licenciamento, ou por quaisquer outros meios. Então, aqui, esse inciso 2 do artigo 4º da Instrução Normativa 1277, já está fazendo a diferenciação. O primeiro fala serviços, o segundo, intangíveis. E aí o terceiro, a pessoa física ou jurídica ou responsável legal do ente despersonalizado, residente e domiciliado no Brasil, que realize outras operações que produzam variações no patrimônio. Então, veja que nos 3 incisos, quem está obrigado? Exatamente aquilo que eu falei para vocês, que é o Siscoserv, o sistema para informar serviços intangíveis, operações que provoquem variação no patrimônio. Então, se você se enquadrar em uma dessas condições aí, pode ser que você tenha Siscoserv.
Por que pode ser? Porque vai depender da análise documental, de quem é o contratante, quem é o contratado, onde está o contratante, onde está o contratado, e é para isso que nós estamos aqui hoje, para tentar desvendar um pouco esse mistério, ok? Para a gente começar a falar dessas partes contratantes, como que a gente identifica essas partes contratantes, é imprescindível que a gente fale um pouquinho, e volto a dizer, não é um webinário voltado para advogados, somente para advogados. Se tiver colegas aqui no meio, será um prazer recebê-los e trocar ideia com vocês, mas não é focado só para advogados. Nós temos que ter eu tenho por missão, sempre nos meus cursos de formação de analista, de Cisco-Sérvio na prática, de frete para importadores e exportadores, enfim, todos os cursos que a gente faz aqui no canal, a minha missão é minimamente dar ferramentas para que o meu aluno, o meu cliente, tenha condições de caminhar com as próprias pernas o máximo possível. Mas, Márcia, por que você faz isso se você é uma empresa de consultoria? Porque eu quero trabalhar para muitas pessoas, não quero ter aquela pessoa dependente de mim. Então, eu procuro dar ferramentas para que ela sozinha consiga detectar na relação dela, na operação dela, se está diante de um contrato, se é um contrato de prestação de serviços, se esse contrato de prestação de serviços tem algum interesse para o Cisco-Sérvio, se não tem, é o mínimo que um analista, que um gestor, que um controller, que alguém que está se predispondo a trabalhar com o Cisco-Sérvio deve saber. Então, vamos começando a falar do que é contrato. Na verdade, o que é contrato de prestação de serviços, tá, gente? Então, não precisem ficar presos a esses números de Código Civil, está aqui porque é a base legal, né? O contrato de prestação de serviço é aquele que uma das partes, prestador, se obriga para com o outro, tomador, a fornecer-lhe a prestação de uma atividade mediante remuneração. Então, de cara, eu já posso fazer a seguinte pergunta para vocês. Se eu estiver diante de uma relação onde alguém exerce alguma atividade, trazendo algum benefício para essa atividade para outra, para uma outra pessoa, mas não é mediante pagamento, eu estou diante de um contrato de prestação de serviços? Com certeza não. Contrato de prestação de serviços, ele implica em onerosidade, isto é, ele tem que ter um preço, ele tem que ter um valor de contrato, nem que seja mínimo, ele tem que ter um valor. E um valor, às vezes, nem expresso em dinheiro, porque às vezes a pessoa fala, mas eu fiz um contrato de prestação de serviço, mas a pessoa me pagou por serviço também. Sim, mas pagou, houve uma onerosidade. Esse serviço com o qual foi pago, esse primeiro serviço contratado, também é quantificado. Então, eu sou advogado, eu vou prestar serviços, por exemplo, para uma clínica de estética, vai. Eu cobro 5 mil reais pelo meu serviço. E essa clínica de estética fala, olha, dinheiro eu não tenho como te pagar, mas eu tenho aqui vários tratamentos, você quer fazer tratamento? Eu falo, eu quero por Botox, por exemplo. Então, não está me pagando? Ele está me pagando. Então, ele vai dar um valor para esse serviço que eu estou falando para ele me pagar com esse serviço, e ele está me pagando. Então, sempre, contrato de prestação de serviços pressupõe pagamento em dinheiro, uma contraprestação de outro serviço, não importa, mas sempre existe essa figura. Quem é tomador e quem é prestador? Muito simples. E, gente, prestem muita atenção, porque isso vai fazer toda a diferença na análise contratual. E quando você for imputar informações do sistema. Quem é tomador e quem é prestador? Gente, o próprio nome diz, prestador é aquele que presta o serviço. O tomador é o outro, o que recebe o serviço que está sendo prestado, o que paga pelo serviço prestado. Eu acho que, dito assim, fica muito simples. Não precisa adquirente ou beneficiário de serviços ou intangíveis cuja obrigação de pagamento recai sobre ele. É isso, claro. Eu tenho um intangível, eu tenho uma sessão de uso, uma licença de uso de software. Eu preciso dela e eu tenho um fornecedor desse intangível lá no exterior. Quem é o tomador, quem é o prestador? Eu que estou adquirindo o serviço, e é esse o nome que vai aparecer lá no sistema, não vai aparecer o nome tomador de serviços. No sistema Cisco-Sérvio aparece adquirente dos serviços.
Então, ponho na cabeça, adquirente, quem é? Tomador. Vendedor de serviço, quem é? Quem está vendendo o serviço? É o prestador de serviço. Eu estou falando isso porque se o sistema, você abre o sistema, fala, mas a Márcia falou em tomador e em prestador, eu abri o sistema, está falando em adquirente e em vendedor. É a mesma coisa, tá, gente? Então, por exemplo, dos cursos do canal aduaneiro, quem é prestador de serviços e quem é tomador dos serviços? Então, vocês ligam aqui, fazem uma inscrição num curso de formação de analista. Quem é o tomador de serviços? Quem é o prestador de serviços? Muito simples. Prestador sou eu, que vou, canal aduaneiro, que vou prestar esse serviço para vocês. Eu vou lá, vou dar as aulas, eu vou prestar esses serviços, certo? E tomador, quem é? Aquele que está se beneficiando com o serviço, aquele que está pagando por esses serviços, tá ok? Tá certo? Então, aí há uma prestação de serviço. Ok até agora? Se tiver muito corrido, muito complicado, vai me dando um alôzinho. Não é tudo que eu vou poder ficar parando demais para responder, mas na medida do possível, estou aqui, tá bom, gente? Vai me dando ok aí. Bom, vamos lá. Depois da figura do que é um contrato de prestação de serviço, do que é um tomador, do que é um prestador, nós temos a figura do intermediário ou representante comercial, que na nossa prática do Siscoserv, a gente conhece demais, principalmente as questões relacionadas ao frete. Então, você tem sempre, ou quase sempre, né, nas operações de importação e exportação, uma figura de intermediário aí, desse serviço de frete. Quem é esse intermediário? O agente de cargas. Então, o primeiro ponto, o agente de cargas figura como um intermediário. Ele é uma pessoa física ou jurídica sem relação de emprego, não tem relação de emprego nem com o importador, nem com o armador, que desempenha em caráter não eventual, é a atividade dele normal, a mediação para a realização de negócios, agenciando propostas ou pedidos em nome dos representados. Então, a primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça, quando o importador contrata um agente de cargas, ele contrata o agente de cargas não para dele comprar o frete. Ele contrata o agente de cargas para que o agente de cargas agencie, intermedie essa relação que ele terá que ter com o exterior. Então, essa é a primeira luz que se dá na questão do frete. O importador ou exportador que necessita dos serviços do agente de carga não está comprando o frete do agente de cargas, mas está comprando o frete através do agente de cargas, com exceções. Quais são as exceções? Em casos de exportação, por exemplo, em que você tem um agente de cargas que naquela operação assumiu a condição de emitir o house. Ele emite o house como transportador. Então, neste caso, realmente o exportador está contratando o agente de carga não para agenciar, mas para adquirir dele o frete. E ele, agente de carga, sim, é que vai estar obrigado, com certeza comprou esse, como ele não é transportador de verdade, comprou esse transporte, comprou esse frete do exterior, do armador no exterior. Tá, mas não é nós não estamos no curso de frete, eu só fiz um parênteses para vocês depois não dizerem que eu falei que toda vez que o importador contrata, o exportador contrata agente de carga, ele está se relacionando com o exterior. Não, tem essas exceções. Então, só para dizer para vocês o que é um representante, o que é um intermediário. Lembrem assim sempre, o corretor de imóveis. O corretor de imóveis é um intermediário. Quando ele te vende um imóvel, ele está vendendo um imóvel dele? Não, ele está intermediando. Ele não comprou aquele imóvel para depois se vender. Ele aproximou duas pessoas, uma com interesse em comprar, uma com interesse em vender. Então, ele está agenciando. Agência de turismo, a mesma coisa, também com algumas exceções, mas guardadas as devidas proporções, da mesma maneira. Representante comercial, a mesma coisa. Ele apenas está agindo em nome de alguém, em nome do seu representado, ok? Aqui o conceito de empresa matriz,
Matriz é o estabelecimento sede ou principal, aquele que tem primazia na direção. E filial, sucursal ou agência é uma sociedade empresarial, embora tenha uma certa independência jurídica, seu patrimônio e tudo mais, ela sempre atua sob a direção e administração da matriz. Sucursal, a mesma coisa, tem a autonomia administrativa, na prática é a mesma coisa que filial. Então, são conceitos que eu quis abordar com vocês. Esses conceitos, normalmente, eu passo para os alunos no curso de formação de analistas, no curso de Ciscoserve na prática, e eu achei que aqui, no momento, nesse nosso webinário, era muito importante que a gente abordasse ele, ok? Vamos lá. Vamos tentar entender o que a Receita Federal entende, por que ela dá tanta importância para a relação contratual. Camila, você vai me dizendo que horas são? Só para eu... Agora são 138. Beleza. Bom, vamos tentar dar uma corridinha aqui com algumas soluções de consulta, para a gente começar a entender um pouquinho mais. Eu procurei pegar, não todas, é claro, porque assim, é uma infinidade de soluções de consulta, todo dia sai solução de consulta, Visite, Cosite, enfim. Essa aqui é super recente, foi publicada agora, em 17 de maio, e fala de serviços de transporte. Primeira coisa, vocês vão ver que todas as soluções de consulta que falam de serviços de transporte, de frete, elas estão sempre vinculadas à solução de consulta 257. Então, para quem quer já fazer uma primeira anotação, não dá para falar de frete sem entender a solução de consulta 257 de setembro de 2014. Foi ela que veio colocar uma pá de cal nesse assunto, esclarecer dúvidas dos importadores, dos agentes de carga, enfim. Então, o que diz essa solução de consulta? Ementa é o resumo. Serviços de transporte, necessidade de registro. A necessidade de registro da operação no Ciscoserve decorre da contratação por domiciliado no Brasil, de prestação de serviços por domiciliado no exterior, ainda que a referida relação jurídica tenha se estabelecido por intermédio de terceiros. Bom, de cara, de que terceiro ele está falando? Agente de carga. Então, vamos lá. Incoterms. A responsabilidade pelo registro das informações do Ciscoserve é sempre do residente domiciliado no Brasil, que contrata a prestação de serviços, a aquisição de intangíveis, outras operações que produzem variação no patrimônio jurídica das pessoas físicas, jurídicas ou entidades personalizadas com resíduo do Ministério Exterior. Bom, choveu no molhado, é aquilo que eu disse para vocês. O que ele está querendo dizer aqui? Por que ele usou essa expressão incoterms? Porque, a depender do incoterm, a responsabilidade é do importador ou do exportador, a contratação e o pagamento do frete internacional. É isso que vai definir a obrigatoriedade de registro no Ciscoserve ou não. Por isso que ele está enfatizando isso. Então, quando você fala em incoterm, gente, já leia responsabilidade e leia relação contratual, sim, tá bom? Continuando na mesma solução de consulta, ele diz, e eu negritei, prova da relação contratual da qual decorre a obrigação de registro. A prova, olha a importância que a Receita dá à relação contratual. Nós não temos para cada frete um contrato assinado entre as partes. Eu não tenho um importador falando para o agente de carga, olha, para fazer esse frete, manda um contrato com o armador, que eu quero mandar para o meu advogado analisar, com 2 testemunhas, isso não existe. Na prática, o contrato que vai evidenciar, veja o que a solução de consulta diz. A prova da relação contratual da qual decorre a obrigatoriedade de registro perante o Ciscoserve será feita sempre pelo documento ou conjunto de documentos dos quais seja possível aferir a natureza da contratação, as partes envolvidas e seus respectivos domicílios ou residências. Veja, esse trecho da solução de consulta, ele não está falando nem que ele está falando de frete, ele está dando uma geral. Isso serve, e guardem bem isso, para toda e qualquer relação contratual com o exterior, com ou sem contrato formal. Porque, veja, gente, embora às vezes eu não tenha um contrato assinado,
um contrato escrito lá em cima, contrato de prestação de serviços de transporte de cargas. Embora não tenha um contrato com esse termo, com esse título, assinado entre as partes e tudo mais, assinado por duas testemunhas, por firmas reconhecidas, escambau, o que queiram exigir, embora não tenha isso, o frete é um contrato, apenas ele não está formalizado com um contrato chamado contrato de transporte nacional. Qual é o documento que me diz o que está acontecendo nesse transporte? É o contrato de transporte, o BL, o AWB. Lá eu tenho as partes contratantes, eu tenho o valor do frete, eu tenho data, eu tenho quem está assinando, quem está sendo contratado para fazer o transporte, está emitindo aquele documento. E vocês, não sei se vocês já viram, todo verso que não é verso do BL, do AWB, tem aquelas cláusulas todas. Aquilo é um verdadeiro contrato. Embora muita gente não pare para pensar que aquilo é um contrato. Tá? Então, assim, não é só isso. Eu vou olhar a invoice, olha lá. Ele está falando de documento ou conjunto de documentos dos quais seja possível aferir a natureza da contratação, as partes envolvidas e seus respectivos domicílios ou residência. Então, a invoice vai me dizer quem é o importador, quem é o exportador. O que mais que eu tenho lá para me dizer quem é um, quem é outro? Quem é o importador e quem é o exportador. O contrato vai me dizer quem é o importador ou o exportador e quem é o transportador, porque um erro muito comum que a gente vê nos registros é colocar como vendedor do frete, eu estou numa importação. O que às vezes acontece é da gente ver aqui, eu estou numa importação, então eu, importador, estou adquirindo o serviço de frete, porque eu preciso importar, preciso adquirir esse frete. O que a gente vê, às vezes, chegar aqui para nós nos registros, na figura do vendedor desse frete, apareceu o exportador da mercadoria. O exportador da mercadoria não está vendendo frete para mim. Quem vende frete para mim é o transportador e não o exportador. Ok? A mesma relação na exportação. Quando eu exporto o frete, eu não estou vendendo frete. Quem vende frete é o transportador. Então, o exportador não vende frete. O exportador vende mercadoria. Ok? Beleza? Continuando. Essa solução de consulta 8.012, de 16. Trecho. Reitera ainda que, sendo um agente de cargas que atua na qualidade de mero intermediário da contratação do frete internacional, a eventual variação patrimonial recai entre o tomador final do serviço de transporte e aquele que, de fato, o realizou, e não a consulente. Consulente, no caso, um agente de carga. Competiria a ela tão somente a prestação da informação quanto a comissão ou profit auferido por tal intermediação. Portanto, questiona. O agente de carga pode se limitar a proceder com o registro RVS-RF no módulo venda do Siscoserv apenas de sua comissão ou profit, deixando a cargo do seu cliente o lançamento do valor do frete? Olha só, gente, um agente de cargas, na dúvida do que registra, fez a solução de consulta. Essa solução de consulta remete à solução de consulta 257. Então, veja, um agente de cargas atua na qualidade de mero intermediário. Na operação que ele atua como mero intermediário, o agente de cargas deve se preocupar com a comissão dele. Se ele está recebendo profit, se ele está pagando, se é profit share, se ele está pagando, se ele está recebendo comissão, a depender aí da operação. E o agente de carga pode se limitar a proceder com o registro RVS no módulo de venda no Siscoserv apenas de sua comissão? Sim, se ele estiver vendendo serviços de representação para o exterior, sim, deixando a cargo do seu cliente o lançamento do valor do frete. Gente, se a responsabilidade pelo lançamento do frete for do importador ou exportador, isto é, se não estivermos diante de uma operação em que o agente de cargas está emitindo house, está apenas intermediando, ele aparece lá embaixo apenas como agent, lá embaixo não como carrier, mas como agent, assinando como agente do transportador da mercadoria. Se ele não estiver emitindo house, sim, é isso mesmo, ele tem que se preocupar apenas com a comissão.
e deixar a cargo do importador ou do exportador o lançamento do frete, ok? Ainda acho que na mesma solução de consulta, sim. Em relação ao questionamento exposto, veja, na tela anterior, eu coloquei o questionamento do agente de carga. O que a solução de consulta diz? Em relação ao questionamento exposto, o mesmo trata dos valores a serem informados na contratação do frete internacional, quando envolvido o serviço prestado por agente de cargas. Como se verá a seguir, as dúvidas apresentadas pela consulente já foram objeto da solução de consulta 257. Então, eu estou chamando a atenção de vocês que em 2016 sai uma solução de consulta para responder para agente de carga, onde ele remete sempre para a solução de consulta 257. E nós vamos ver lá para frente o que a solução de consulta 257 nos diz. Ainda na 8.012. A confirmação da responsabilidade em prestar informações junto ao Sisconserv por parte da consulente se dá a partir da delimitação de sua atuação junto ao exportador ou importador no Brasil, ou ainda, junto ao armador, consolidador ou efetivo transportador. Então, eu negritei. Poderá surgir a necessidade de registro em relação à contratação do serviço de frete internacional. Por que ele está falando poderá? Porque está no caso daquela exceção que eu falei para vocês. Se o exportador, ele próprio, assumir a condição de transportador. Ué, mas o agente de carga não tem veículo. Como que ele transporta? Para a legislação brasileira, transportador é todo aquele que assume a obrigação de transportar. Então, o agente de cargas que não tem veículo, ele vai terceirizar isso, mas não importa. Ele assumiu para ele a obrigação de transportar ao comprar o master e vender o house. Então, se ele vende esse house aqui para o exportador local, o Brasil, esse exportador não tem Sisconserv porque comprou de um agente de cargas brasileiro. Esse agente de cargas tem que lançar no Sisconserv a aquisição desse serviço. Então, ele é o agente de cargas tomador dos serviços de frete do exterior, nessa condição lança o RAS, e ele é prestador do serviço de frete com o Brasil. E essa relação com o Brasil não tem Sisconserv porque é entre empresas brasileiras. Ok? Mas também poderá surgir a obrigação de registro em relação à comissão ou profit, não sei, advinda da prestação do serviço de agenciamento. Ele pode ter um bem bolado com o agente de cargas lá fora, né? E fazer essa divisão de comissão, enfim, como eles quiserem. Esta intermediação, por sua vez, pode se dar entre consulente e o exportador, ou importador residente no Brasil, ou entre consulente e agente de cargas consolidador. Então, gente, por que eu estou enfatizando esses textos que às vezes podem parecer enfadonhos para vocês, no primeiro momento? Para mostrar para vocês que nada é estanque, nada é congelado. Cada operação vai depender das suas características, vai depender de quem contratou essa negociação de frete, qual é o Incoterm. Esse meu agente de cargas está apenas agenciando ou ele está funcionando como transportador? Então, vocês percebem que para eu responder essa pergunta, quem é tomador, quem é prestador, eu tenho que aprender o meu documento. E no caso do frete, qual é o documento que evidencia? O contrato de transporte, ok? Que nós vamos ver, se der tempo, o modelinho para vocês. Ainda na 8.012, conforme exposto pela solução de consulta 257 de 2014, você percebe que a Receita Federal vive repetindo isso, repetindo. A Estela está dizendo que travou, Camila. Travou alguma coisa? Não, travou não. Não travou, não. Eu estava verificando a internet dela, a conexão dela. Peraí. Alguém mais está... Deixa eu ver aqui, deixa eu responder para ela. Eita. Foi? Vamos importar. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver se eu já consigo responder. No caso, um lançamento de frete de uma importação FOB, eu não conseguir os dados do emissor vendedor do BL com agente de cargas, como proceder?
Ai, meu Deus. Márcia, eu vou ter que sair antes. Eu gostaria que a semana pode enviar uma resposta para o meu e-mail, sem que foge ao usual, mas se for possível. Monique, você ainda está por aí? Vou tentar te responder. Você está entre a cruz e a espada, você precisa dessa informação. O agente de cargas não tem como. E cadê o BL? O BL não está na tua mão, você não consegue pelo BL, você não consegue pelo BL saber quem foi que emitiu? Normalmente dá para saber pelo próprio BL quem foi que emitiu. Tá? É de 2013. O agente de cargas. Ixi, o agente de cargas fechou. Ai, problema, né? Problema. Você não tem internamente cópia desse processo, nada? Que assim, não informar o vendedor correto do serviço de frete, se você é importador, tem um vendedor do frete. Não informar o nome correto é passível de multa, entendeu? Então, tem que chorar mesmo, Monique. Tenho tudo, mas os dados do antigo são escassos. Não sei o que te responder, viu, Monique? Porque, assim, por isso que eu sempre falo, gente, todo o processo de importação, o comércio tem que ter cópia. Você não pode deixar na mão do agente de cargas. Ele é só um prestador de serviço. Tudo bem, ele tem o dever de guardar essa documentação por 5 anos e tudo mais. Mas é o feito e conferido. Vocês têm que ter cópia de tudo. Agora, eu não sei o que te dizer. Você precisa disso para fazer esse lançamento. Como é que você vai lançar nesse campo? Você não tem nenhum documento que diga quem é esse emissor desse BL? Não tem nenhum outro lugar que você possa, o despachante, ele funcionou como despachante, agente de carga? Já está dizendo que aparece só o nome. O quê? Aparece só o nome? E com esse nome você não descobre os demais dados dele? Não descobre se ele está no exterior? A gente tem que fazer serviço aqui de Sherlock Holmes, gente. Não é fácil, não. Mas, Monique, vai me posicionando aí. Obrigada. A Tanza que vai me contratar. Eba, feliz, feliz. Mas aí, o que eu puder te ajudar, estamos aí. Bom, gente, o que está dizendo aqui? Conforme exposto pela solução de consulta 257, em relação aos valores retidos a título de profit em um contexto de serviço de transporte nacional, com a atuação de agente de cargas, deve-se averiguar qual a relação contratual que enseja o seu pagamento. A comissão, enquanto remuneração pelo serviço de representação ou agenciamento, somente será objeto de Sisconserve quando se der uma relação contratual envolvendo tomador, prestador residente no Brasil e em relação ao serviço prestado e tomado no exterior. Claro, gente. Se for comissão entre brasileiros, também não interessa para o Sisconserve. Percebe? Que vocês têm que, a todo momento... Cristiane está falando. Tem um house que foi assinado por uma empresa e consta no nome da empresa as Agent of Carrier. Estou entendendo que, nesse caso, essa empresa não é emissora, somente o agente. Isso, seria isso mesmo. Se está as Agent of Carrier, ele é um agente do transportador, tá? Então, fiquem espertos com isso, tá? E na dúvida, não pense 2 vezes em dar o seu agente de cargas, que ele tem que te dar, e documentem, viu? Manda e-mail para o agente de carga e pergunta, estou na dúvida, quem emitiu esse house? Quero saber quem emitiu esse house. Preocupação maior é na exportação, sempre. Continuando. Chegamos à nossa querida solução de consulta 257. Camila, que horas são? 17h56. Vamos falar rapidinho da solução de consulta 257. Você conseguiu fazer aquilo, Camila? Beleza. A solução de consulta 257 ela é enorme, eu sugiro a vocês, porque lá ela fala de várias operações, do ponto de vista do agente de carga, do ponto de vista do importador, do exportador. Então, eu sugiro que você pegue a parte que te interessa e leia. O que eu estou colocando aqui? A transação envolvendo o serviço de transporte. No tocante aos serviços, para identificar o tomador ou o prestador e logo definir responsabilidades quanto à prestação de informações do Sisconserve, dizem os referidos manuais, que manuais do Sisconserve, que é relevante, o relevante é a relação contratual, cuja caracterização independe de contratação de câmbio, do meio de pagamento ou da existência de um contrato, de um instrumento formal de contrato. A dificuldade, contudo, é delinear tal relação. Veja, a Monique, com a pergunta dela, acabou de nos mostrar que realmente é isso. É isso. A Regina está dizendo, a Regina Albano respondendo para a Monique,
falando para a Monique verificar no CE Mercante da carga. Bom, é uma ideia, vamos tomar que ela tenha também essa informação. Mas obrigada aí, Regina. Estamos juntos. Então, percebe, gente? Por que eu estou colocando aqui? Aquilo que eu falei para vocês. O Siscoserv não quer saber que papel, que documento evidencia a operação. Mas ele está dizendo, eu não exijo a presença de um contrato formal, mas a dificuldade é grande para delinear tal relação. O exemplo foi dado pela pergunta da Monique. A Monique não tem o BL. Como é que eu vou delinear essa operação sem o BL? Então, na medida do possível, eu não estou falando do frete. O frete eu não tenho como ficar fazendo um contrato, parando, fazendo um contrato. Mas, na medida do possível, todas as operações devem, pelo menos, ter um princípio de contrato, uma proposta com força de contrato, uma troca de e-mails, uma invoice, de preferência. E se puder ter contrato, melhor ainda. Eu tenho, por exemplo, um envio de royalties para o exterior. Você já pensou você fazer isso sem contrato? Como é que você faz uma remessa de um valor alto de royalties para o exterior sem contrato? Me fala. O que você pode esperar de um cruzamento de dados, de um fechamento de câmbio, se você fizer uma remessa de 500 mil reais de royalties para o exterior? É claro que vai dar problema. Então, na medida do possível, envolver o departamento jurídico. A gente está pedindo muito o apoio dos departamentos jurídicos desse mundo corporativo para ajudar os departamentos, formalizando. Não precisa ser contratos com 20 folhas, mas um contratinho de 1, 2 folhas, uma proposta comercial com força de contrato, sabe? Rica de detalhes. Isso vai ajudar bastante. Então, o que ele diz aqui? Pelo contrato de transporte, aqui diz para vocês, ó, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Veja, eu não estou dizendo que eu transporto, eu estou dizendo que me obrigo a transportar. Percebe por que o agente de cargas assume a condição de transportador quando ele emite o house? Ele se obrigou a transportar. Ele não vai pegar a carga, colocar na cabeça e levar para a China. Ele vai subcontratar isso, ele tem um master para subcontratar isso. Mas eu estou dizendo que ele assumiu essa obrigação. No transporte de coisas, quem assume a obrigação de transportar, olha lá, gente, a solução de consulta que está dizendo, não sou eu. No transporte de coisas, isto é, cargas, quem assume a obrigação de transportar deve emitir o conhecimento de carga, cuja existência faz presumir a conclusão do contrato e entregar o bem ao destinatário indicado pelo remetente, tomador do serviço, sendo algo externo ao contrato de transporte, a relação entre remetente e destinatário, que podem ser, inclusive, a mesma pessoa. Veja, o contrato de transporte, não importa quem é importador, quem é o transportador, tá? No contrato de transporte, não importa, olha o que eu estou dizendo, gente. No contrato de transporte, o frete, não importa para o fisco quem é importador, quem é exportador. Importa quem contratou o frete e quem foi contratado para fazer o frete. Ok? Esse é o caso. Aqui, vamos lá, aqui que diz a Cristiane. Sabemos que o transportador Aliança é brasileiro, porém, em uma importação, o house emitido no Chile, por exemplo, o prestador é chileno ou brasileiro. Se o house foi emitido por uma empresa sediada no Chile, o house é estrangeiro. Ok? Opa, mandei demais? Deixa eu ver. Isso aqui já foi. Outro trecho. Esses pontinhos significa que eu pulei pedaço, tá, gente? Tô vendo só mais o que interessa para nós aqui. Note-se, entretanto, que com frequência a contratação de serviços de transporte de carga é uma transação que envolve vários atores executando diferentes papéis. Olha lá, aquilo que eu falei para vocês. Um agente de cargas que nasceu para ser agente de cargas, às vezes atua como agente de cargas, às vezes atua, diferentes papéis. Então, às vezes ele assume o papel de agente de cargas apenas intermedia. Às vezes ele faz o papel de verdadeiro transportador, quando ele emite o house. A transação mais simples, com apenas 2 papéis, seria aquele em que o remetente da carga, eu estou exportando, contrata diretamente aquele que, de fato, realizará o transporte, o transportador efetivo, o armador, sendo irrelevante sob que regime jurídico o transportador dispõe do veículo. Percebe isso? Então, isso é o mais simples. É o exportador contratando direto com o armador. Eu sei quem é quem, pronto, acabou. Não tem agente de cargas envolvido.
Quanto ao cabimento do conhecimento de cargo como documento comprobatório do pagamento, quando a contratação do transporte efetivo, conforme perguntado pela consulente, veja o que diz o manual de aquisição. Inserir o número do documento, que isso é trecho do manual, tá, gente? Inserir o número do documento que comprove o pagamento ao residente ou domiciliado no exterior e acionar o botão avançar. O usuário deve preencher o campo, número do documento, com o número da invoice ou do contrato ou de outro documento que comprove o pagamento realizado. Ok, gente? Então, o que a gente usa para comprovar o pagamento? Aquilo que comprova o pagamento, ora bolas. O valor do frete está no BL, mas o pagamento do frete, como é que eu provo? Como foi feito esse pagamento? Tá? Eu vou atrás desses documentos. O trecho destacado mostra que são aceitos como comprovante de pagamento a transferência de valores financeiros, conforme o manual, documentos que, em verdade, comprovam a existência da relação contratual, a invoice e o contrato, este no sentido de instrumento contratual. Percebe? A Receita, a todo momento, dá força contratual àqueles documentos que, em tese, não tem nome de contrato. Invoice não é contrato, para a Receita é. Não posso dizer que não é contrato. Tem uma relação contratual ali por trás. Tá bom? Então, a gente tem que parar com essa ideia errada de que contrato é só aquilo que começa com a palavra contrato. Contrato de locação, contrato de prestação de serviço, contrato de comodado. Ah, não está escrito contrato, então não é contrato. Tá? Vocês hoje têm que ter outra cabeça. A cabeça de vocês, eu sei que é um tempo muito curto para eu mudar essa mentalidade, mas eu espero ter, pelo menos, colocado essa pulguinha atrás da orelha de vocês nesse sentido. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui da solução de consulta? Eu falo um pouco aqui de compartilhamento de custos. Ai, meu Deus, vou avançar no horário. O que é compartilhamento? Não tem problema? Compartilhamento de custos. São acordos desse tipo objetivam explicitar o que sai um pouco fora do frete, para vocês perceberem que a relação contratual é importante. Então, o que é um cost share? O que é um compartilhamento de custos? Solução de consulta 21. Acordos desse tipo objetivam explicitar a forma como as demais sociedades do grupo devem participar do ressarcimento à chamada empresa-mãe pelos custos incorridos por esta última, que na essência representam custos das primeiras, suas reais beneficiárias na proporção que lhes cabe. São duas situações, gente. Nós temos dois tipos de compartilhamento de custos, isso diz a nossa prática em contratos internacionais e diz a solução de consulta, os reconhece. O primeiro é contrato de compartilhamento de custos, que são verdadeiras prestações de serviços, mesmo com a oferição de lucro, inclusive, e outros são compartilhamento de custos puro e simples, sem nenhum lucro de parte de nenhum. Antecipo para vocês. Ambas registram no Siscoserve. Nós vamos ver por quê. Então, veja, na primeira delas, a pessoa jurídica centralizadora, a empresa-mãe centralizadora dos custos, para prover as demais integrantes do grupo, as filhinhas, de atividades previstas em contrato, utiliza-se dos serviços prestados por um terceiro, veja. A empresa-mãe precisa dos serviços de marketing, por exemplo. Eu não tenho não tenho um departamento de marketing na minha centralizadora que eu possa oferecer para as minhas filhinhas. O que eu faço? Eu procuro no mercado uma empresa para fazer um contrato global de marketing. Então, eu faço esse contrato global de marketing para servir as minhas filhas. Eu contrato, eu sou centralizadora, eu contrato, tá? Então, é prestado por um terceiro não pertencente ao grupo, um terceiro estranho, tá? Na segunda, a centralizadora, visando ao atingimento dos objetivos, lança a mão de sua própria estrutura. Na segunda opção, a centralizadora, eu tenho um departamento de marketing que vai trabalhar para todas as empresas do grupo. Então, percebe a diferença? Numa, eu preciso contratar fora. Noutra, eu uso na minha própria estrutura. Em ambos os casos, as beneficiárias devem reembolsar aquela que arcou com os custos. Só que tem um tratamento diferenciado. Ambas têm Siscoserve? Sim, ambas têm Siscoserve. Porém, vamos lá. A primeira situação se materializa quando o acordo intragrupo possibilita a subcontratação de terceiros. Já expliquei. Eu pego um terceiro. Efetivando-se essa previsão, o contrato firmado entre a pessoa jurídica centralizadora e o terceiro adquire natureza de prestação de serviço. Veja, eu sou a empresa-mãe, eu preciso adquirir esse serviço desse terceiro,
esse terceiro me dá o preço, eu faço um contrato de prestação de serviço. Ela vai prestar serviço para as minhas filhas, mas é um contrato de prestação de serviço e tudo mais. Esse terceiro contratado, ele tem lucro com isso, ele exerce essa atividade. É um negócio, ela é regido pelo princípio do mercado, tá certo? Nessa hipótese, caso o prestador de serviço seja residente domiciliado no exterior, não resta dúvida que tem Siscoserv. É uma prestação de serviços e acabou. O importante nessa relação é deixar claro a quem cabe o registro e contra quem. Então, quem é que vai fazer esse registro? Vamos lá. Na realidade, a transação apresenta, de um lado, o terceiro contratado pela pessoa jurídica centralizadora, a quem cabe a prestação de serviço. E do outro, no polo tomador, estão todos os filhos. Entendeu? Então, assim, na hora de eu contratar o serviço, na hora de eu, filhinha, contratar os serviços do exterior, é esse terceiro que está sendo contratado, não é a centralizadora. A centralizadora apenas fechou o contrato, ok? Tem Siscoserv? Sim, é prestação de serviço. Cada um dos serviços, por exemplo, marketing, eu vou procurar a NBS do marketing e vai embora. Aqui tem uma figura. Então, tem a primeira situação centralizadora, de um lado, os tomadores de serviços, e do outro lado, os terceiros contratados. Cada um desses tomadores de serviços vai ser responsável pelo registro dessa aquisição de serviços da sua cota parte. Então, eu tenho uma empresa centralizadora que faz um contrato global de $100 mil, e para 5 empresas do grupo, cada empresa do grupo $20 mil, por exemplo, cada empresa do grupo vai ser responsável pelo registro desse RAS de $20 mil cada um, ok? Só para vocês terem ideia como é importante a relação contratual aí. Ocorrendo a subcontratação de serviço, você vai assumir o ônus, você, filhinho, vai assumir o ônus de registro dessas informações do Siscoserv relativamente à parcela do serviço que ele couber. Então, você vai identificar a NBS e vai fazer o registro. Na segunda situação, é o contrário. A centralizadora disponibiliza para as empresas do grupo. O princípio é meramente colaborativo entre centralizadora e demais empresas. Tá? Não há lucro, não há lucro, não é uma prestação de serviços. Não há lucro. Mas, Márcia, se não há lucro, então não tem Siscoserv? Vai ter Siscoserv, sim. Essa segunda relação é entre centralizadora e demais sociedades do grupo, não tem ânimo lucrativo, não se assemelha, portanto, a contratos de prestação de serviço, tá, gente? É um contrato de mero reembolso pelos custos. Mas aí, Márcia, é mero reembolso. Tem Siscoserv? Tem Siscoserv, por quê? Essa transação vai compreender uma operação que produz variação no patrimônio da pessoa jurídica integrante do grupo, na medida que o reembolso oferecido está em contrapartida a uma despesa que, levada a resultado, implicará na diminuição patrimonial. Transações entre residentes e não residentes que envolvam operações que produzem variação no patrimônio também devem ser objeto de Siscoserv. Então, percebem? São dois compartilhamentos de custos. Um com natureza de prestação de serviço, com aferição de lucro, um não, apenas compartilhamento da própria estrutura da empresa. Ambos têm Siscoserv? Sim. Um porque é verdadeira prestação de serviço, outro porque produz variação no patrimônio. Isto é, se aquela operação, por exemplo, no exemplo que eu dei, marketing, tem NBS? Tem NBS. Ok? Dicas importantes para a gente identificar a obrigatoriedade ou não de registro. E por aí a gente vai caminhando para uma análise rápida de documentos. Eu gosto dessas perguntas. Essas perguntas me norteiam sempre que eu estou fazendo consultoria. Que perguntas você tem que fazer para identificar a obrigatoriedade ou não do registro? Qual é o objeto da relação contratual? Quem é o contratante? Onde está localizado o contratante? Quem é o contratado? Onde está localizado o contratado? Se você conseguir responder essas perguntas, pega o documento, responde essas perguntas. Conseguiu responder essas perguntas, você matou toda a charada, nem vai precisar contratar mais ninguém. Ai, meu Deus, vou morrer, vou perder emprego. Bom, vamos lá, gente. Eu vou... Camila, passar os documentos? Eu tenho 3 documentinhos aqui, vou passar rapidamente para vocês, para a gente não se estender demais. Eu sei que vocês têm horário aí, meio... Quem está no serviço está querendo ir embora. Eu vou passar rapidamente para vocês, e nós vamos, vou pedir para vocês analisarem os documentos e tentar responder essas 5 perguntinhas agora, sim. Tá, então vamos lá.
Esse primeiro documento, gente, bom, para quem já é da área, sabe que isso é um BL. Questão BL é um conhecimento de transporte marítimo, ok? Beleza? Beleza. Eu apaguei aqui para preservar a identidade das pessoas envolvidas, mas eu preservei algumas coisas, só para vocês entenderem uma coisa. Aqui tem o nome, aqui em cima, tem o nome do transportador, isto é, quem emitiu esse house. Então, vamos lá. Qual é o objeto desse contrato? Faz de conta que eu estou ouvindo o coro de vocês. Frete. O objeto desse contrato é um frete. Tá certo? Não é uma importação, exportação. É um frete, é um contrato de transporte. Qual é o objeto? Frete. Tá respondido. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Bom, estou partindo do princípio que esse Incoterm, a obrigação é minha, tá? Na realidade, eu quero que vocês entendam quem são as partes contratantes. Eu não estou falando de Incoterm, nada disso. Mas quem são as partes contratantes? Muito bem. Quem emitiu? Quem é o emissor desse conhecimento de transporte? Eu preservei esse LTD aqui para mostrar para vocês que não é uma empresa brasileira, ok? Não é uma empresa brasileira, só preservei aqui. Quem é o shipper? Quem é consignee? É uma empresa limitada. Quem é o importador? O importador é um brasileiro. Então, veja, é uma empresa brasileira que está importando uma mercadoria e que, para isso, está usando os serviços de uma empresa localizada no exterior. Como é que eu faço para ir para baixo aqui? Ai, caramba. O que eu fiz? Fiz coisa errada. Espera aí, gente. Calminha. A tia Márcia aqui fez uma bobagem. Espera aí. Volta lá. Eu quero. Ó, pela bolinha. Só pela bolinha? Tá. Então, vamos lá. Olha lá embaixo, gente. Lá embaixo de tudo. Aqui, não está me interessando nada. Como é a carga, como não é a carga, não me interessa nada. Eu quero mostrar para vocês só quem é que está assinando isso. Veja. Olha. Vocês conseguem ver? Olha aqui. Ó, Márcia, tem uma empresa e é Brasil, ó. Tá vendo? Brasil? Brasil. Mas você não falou que quem assina... Gente, é Brasil. Mas como que ele está assinando? Como carrier. Como agente. Olha lá, olha aqui embaixo. As agents. Então, ele está assinando em razão de um carrier. Ele está assinando representando um transportador. Então, eu pergunto para vocês, qual é o objeto do contrato? Frete. Quem é o contratante? Uma empresa situada no Brasil, nós vimos lá em cima, um importador. Quem é o contratado? Uma empresa situada no exterior. Certo, gente? Esse é um documento. Agora, vamos para o segundo documento. É um outro tipo de serviço, tá, gente? Um outro tipo de serviço. Bom, primeiro, que documento que é esse? Que documento é esse? É uma invoice. Quem é que está emitindo essa invoice? Canal Aduaneiro Limitada. Tá certo? Qual é o objeto dessa invoice? Tá aqui. Serviços de instalação e manutenção de pedestais de energia. Ok? Esse é o objeto. É aqui que eu vou procurar a minha NBS para ver aonde que eu vou classificar. Tá certo? Então, veja. Onde está o contratante? Vamos ver onde está o contratante. Veja, o crédito tem que vir para canal aduaneiro. Canal aduaneiro é que é o contratado, ok? Onde está o contratante? Quem que está me contratando? Essa empresa aqui. Então, eu estou no Brasil, estou emitindo uma invoice, tem uma empresa lá no exterior me contratando. Então, objeto do contrato, serviços de instalação e manutenção de pedestais de energia, quem é o contratante, a empresa lá fora, quem é o contratado, canal aduaneiro, valor 12.990 e assim por diante. Outro documento. Quem está emitindo? Quem está emitindo a invoice? A invoice é para quem? Está cobrando de quem? Então, quem é o tomador, quem é o prestador? Se eu estou cobrando o canal aduaneiro, o prestador de serviço está lá fora, tá certo? Então, quem é o contratante, quem é o contratado? Contratante, canal aduaneiro. Contratado, Shendata lá fora.
Objeto do contrato. Quem é o objeto do contrato? Está aqui. Renovação de software, manutenção. Ok? Então, assim, foi apenas um passeio que nós demos aqui. Essa análise documental a gente faz com maior profundidade nos nossos cursos de analista. Eu procuro dar um enfoque muito prático nessa visão panorâmica que a gente faz Volta um pouquinho aqui na tela para mim, Camila, só um pouquinho, só para eu renovar. Só uma tela para antes de me despedir. Não sei. No PPT. Então, veja, gente, vocês perceberam pelo pouco que a gente pôde conversar, que, assim, os documentos falam por si. Aqui lá no final. Aqui lá no final, só a última tela. Essa tela aqui. Pronto. Eu quis voltar nessa tela para vocês fixarem bem, gente. Perceberam, se vocês pegarem um documento, e responderem qual é o objeto dessa relação contratual. Então, viu lá, num foi frete, no outro foi instalação de pedestais, no outro, não me lembro mais o que foi. Quem é o contratante? Um está no Brasil, o outro está no exterior. Se os dois estiverem no Brasil, não tem Ciscoserve. Se um está no Brasil, um está no exterior, não importa na condição de tomador ou de prestador, tem Ciscoserve. Onde está localizado cada um deles, onde está localizado o contratante, onde está localizado o contratado, e pronto, acabou. Quer dizer, não tem mistério. Nosso tempo é bastante curto. Eu queria ver com vocês, me autorizaram a dar uma bolsa de um desconto de 50% no curso de formação de analistas online, para os aniversariantes do dia. Tem alguém que é aniversariante de hoje? Fiz ontem. Se ninguém fez hoje, vou dar o prêmio para Crislene. Alguém faz aniversário hoje? Do pessoal que está online ainda? Sim ou não? Fiz dia 10, fiz dia 5. Nossa, gente, eu também fiz dia 15 de abril. Quem mais? O mais próximo é a Crislene mesmo? Fez ontem? Ô, Cris, só para eu documentar aqui, depois você me passa, vou te passar o meu celular, você passa para mim a cópia do seu documento, porque eu tenho que deixar registrado aqui. 50% no curso de formação de analistas, online ou gravado, tá? Tá bom? Fala aí com o pessoal, vou anotar o seu nome. Crislene Escuela. De nada, imagina. Formação de analistas que é ainda de 3 dias, mas está sofrendo uma reestruturação para a gente tentar fazer em 2 dias, com uma parte gravada. Vai ficar muito legal, menos cansativo, vai ficar bem interessante, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu espero, se vocês quiserem deixar seus comentários, tem alguma pergunta a mais que queiram fazer. Obrigada aí pela frequência. Sei que é um momento bastante difícil. Se tiverem alguma pergunta, eu vou ficar aqui 5 minutinhos com o meu chat ligado aqui para a gente responder as perguntinhas de vocês, tá bom? Desculpe a correria, eu sou acostumada a falar em 3 dias, em um dia inteiro. Não estou acostumada a falar em 1 hora, então para mim é sempre muito complicado. Mas estou por aqui. Forte abraço para vocês. Foi ótimo estar com você também, Caroline. Tá? Foi um prazer enorme. Fiquem com Deus. Estou por aqui, pode mandar. Se é possível conseguir uma cópia dessa aula via e-mail. Olha, chamou de aula, é apenas um webinário. Vai ficar disponível no Facebook, a Camila está me dizendo, viu? Vai ficar disponível lá no Facebook, tá bom? Pode acessar sim, tá bom? O que mais? Consegui... Ó, gente fazendo, não tem jeito, né? A gente não consegue ficar livre das perguntas de frete, né? E se no BL estiver lançado o THC e outros serviços collect numa importação CIF, devo registrar? Muito obrigada. Gente, não é o webinário não é sobre frete, mas vou adiantar, bem resumidamente.
A gente lança tudo que está lançado no BL. Então, se você tem uma importação CIF, que é prepaid, você vai, se tiver taxa collect, você vai registrar. THC, sempre que estiver no BL, eu somo ao valor do frete, se a obrigação do frete é minha. Estou vendo outra coisa aqui. Sempre que estiver no BL, o THC, mesmo que tiver em reais, a determinação da solução de consulta que saiu a respeito, no nossos cursos a gente fala, é que pega aquele valor THC, transforma, que está em reais, transforma no valor do frete e lança tudo como frete, tá? Ou tem gente que coloca no campo de informações complementares. Não vou dizer que um está certo ou está errado, estou informando, não tô... A solução de consulta diz que é para incorporar ao valor do frete, enfim. É o Marcos da Pili. Oi, Marcos, tudo bom com você? Saudade, lindo. Pelo que eu entendi, se tiver variação de patrimônio em relação entre matriz e filial do exterior, há registro, mesmo sendo empresa do mesmo grupo. Marcos, é o seguinte, nós temos um registro chamado RPC, Registro de Presença Comercial, que é o correspondente ao modo 3, Presença Comercial. Esse registro de presença comercial funciona da seguinte maneira. Eu, matriz, estou no Brasil, tenho uma filial no exterior, e essa minha filial vende serviços para o mundo, inclusive para o próprio Brasil, ele pode vender. Então, eu tenho o meu braço está no exterior vendendo serviços. Eu tenho que fazer o RPC. O RPC, ele é prazo diferenciado. Então, por exemplo, tudo que a minha filial vendeu de serviços para o exterior, eu junto tudo do ano de 2017 e vou lançar até 30 de junho de 2018 no modo RVS. Não tem presença comercial no modo RAS, só RVS, tá? Em resumo, é isso. Eu tenho variação no patrimônio, presta atenção, não é toda operação que tem variação no patrimônio. Tem variação no patrimônio e tem uma NBS correspondente. Porque eu tenho, por exemplo, vamos ver, doação. Doação provoca variação no patrimônio? Claro, provoca variação no patrimônio. Eu posso fazer uma doação que provoca variação, mas não tem NBS. Então, não é toda operação que provoca variação no patrimônio que tem Ciscoserv. Precisa ter NBS. A gente conversou sobre isso no nosso curso que você esteve aqui. Mas o RPC é isso. Matriz brasileira, filial lá fora, e essa filial vende serviços por aí. Então, eu tenho que declarar, matriz brasileira, tenho que declarar no Ciscoserv, porque eu estou no Brasil, legislação brasileira, eu tenho que declarar no Ciscoserv tudo que a minha filhinha está vendendo de serviços no mundo. E quando o THC não estiver no BL, principalmente nos casos de custo... Michael, de novo, né? O curso não é de frete. Tem cursos aqui sobre frete, gente. Não é curso, é um webinário. Mas eu vou tentar te responder. Quando não estiver no BL, depende. Tem nota fiscal do agente de cargas? Não tem? Ele consegue comprovar que ele repassou? A norma nossa aqui é o seguinte, registrar o que está no BL, o que está fora do BL no registro. Pagamento de alguns fechamentos de câmbio referente a empréstimo e financiamento, a mesma coisa, empréstimo e financiamento. Empréstimo não tem Ciscoserv, mas tem variação no patrimônio. Rendas de capitais, empréstimo financeiro, juros sobre antecipação. Ó, todo mundo fazendo consulta aqui. Eita, nós, hein? Olha só, hein? Aproveitando embaixo, tá fazendo consulta, hein? Ai, ai, ai. Coisa feia. Mas vamos lá, vamos respondendo. Peraí, calminha que eu chego lá. Vamos lá. Calma que subi demais aqui. Rendas de capitais, empréstimo e financiamento, juros sobre antecipações e financiamentos, longo prazo, devemos registrar? Em princípio, não estou vendo documento. Não gosto de dar palpite sem ver documento, tá, gente? Mas, assim, por enquanto do verbo, como diz a Roberta, não sei até quando, empréstimo não se registra. Saiu uma solução de consulta dizendo que juros se registrava, mas, em seguida, saiu uma instrução normativa desmentindo isso, nós batemos de frente, a gente falou para os nossos clientes, não registra juros, não tem cabimento, se empréstimo não registra, juros também não registra, aí, graças ao bom Deus, lá saiu uma instrução normativa dizendo que juros não registra. É isso, né, gente? Ok? Bom,
Vamos encerrar, estamos aí com um pessoalzinho ainda online. Vera Fratese, um abraço para você, tá? Saudades de você, apareça. E o pessoalzinho aí, meus alunos, prazer estar com vocês. Qual é essa, Iene? Não sei de cabeça, lindo, mas se você quiser, me passa um e-mail, marcia@canaladoaneiro, que eu te passo, tá? Saiu agora há pouco tempo, não sei de cabeça qual é o número da Iene, não. Viu, Celso? Pode me mandar um e-mail, marcia@canaldoaneiro.com.br, que eu te passo o número da Iene, tá bom? Não prometo te responder imediatamente, porque a gente está sempre em sala de aula, mas dá um tempinho aí que a gente... Tá bom? Gente, convido todos vocês. Crislene, meu celular, 972061703, está lá no início da PPT, 972061703. Manda lá para mim, por favor, o seu e você fica lá com um desconto de 50% no próximo curso analista, no curso que você quiser. Bom, fiquem com Deus, acompanhem a gente no Facebook, acompanhem a gente nas redes sociais, no LinkedIn, acompanhem a gente no canal Aduaneiro, no site do canal Aduaneiro, sempre tem entrevistas interessantes, webinários interessantes, e claro, por favor, né, não é só para fazer o que é de graça, compre nossos cursos também, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau. O organizador saiu da reunião. Esta conferência terminará agora.